E aí, a gente usa a internet todo santo dia, né? Mas será que a gente para pensar no que ela realmente é? Nessa análise, vamos mergulhar fundo nessa tecnologia que a gente acha que conhece e descobrir o que de fato acontece quando a gente se conecta. Porque a gente tem essa imagem da internet como uma nuvem, né? Uma coisa meio mágica, etérea, para onde os dados vão. Só que a realidade é bem mais concreta e, olha, muito mais fascinante. Então a pergunta que fica é: se não há uma nuvem, o que raios é a internet? Ok, vamos desvendar isso. Para começar essa jornada online, vamos entender a primeira coisa que qualquer aparelho precisa ter: um endereço digital, uma identidade única dentro da rede. E essa identidade se chama endereço IP. A melhor forma de imaginar isso é como o endereço de uma casa. Para receber uma carta, cada casa precisa de um endereço, certo? Na internet é a mesma coisa. Cada dispositivo precisa de um endereço IP para poder enviar e receber informações. É o primeiro grande acordo da rede, que garante que os dados cheguem no lugar certo. Durante muito tempo, a internet foi construída em cima de um sistema chamado IPv4. Esses são aqueles endereços que talvez pareçam familiares. 4 conjuntos de números, cada um deles indo de 0 a 255, simples e direto ao ponto. E o sistema IPv4 permite um total de pouco mais de 4 bilhões de endereços únicos. Quando a internet foi criada, isso parecia um número astronômico, sabe? Mais do que suficiente para qualquer necessidade que pudesse aparecer no futuro. Mas a questão que não quer calar hoje é: 4 bilhões é o bastante? É só parar para pensar em quantos aparelhos estão conectados nesse exato momento. Celulares, notebooks, relógios, até geladeira. E este slide aqui ilustra o tamanho do problema de um jeito perfeito. Temos mais de 5 bilhões de pessoas online e mais de 15 bilhões de dispositivos conectados. Os 4,3 bilhões de endereços IPv4 simplesmente não dão mais conta. Acabou o espaço. Então, como se resolve essa falta de espaço? Com uma internet maior. E aí que entra a solução projetada para o futuro, o IPv6. Agora, o que é realmente impressionante é o número de endereços IPv6 disponíveis. São 341 decilhões. É um número tão absurdamente grande que é praticamente impossível a gente ficar sem endereço de novo. Isso é fundamental, pois abre as portas para o futuro da internet das coisas, onde não apenas os celulares, mas casas, carros e cidades inteiras estarão conectadas. Olhando assim, a diferença é bem clara. O IPv6 é muito mais longo e usa letras junto com os números. A transição do IPv4 para o IPv6 tem sido lenta, mas está acontecendo sem parar, ali nos bastidores, para garantir que a internet possa continuar crescendo. Certo, os aparelhos têm endereços numéricos, mas nós, humanos, não somos muito bons em decorar sequências de números, né? Especialmente as gigantescas do IPv6. A gente precisava de um acordo mais amigável, um jeito mais fácil de navegar. É aí que entra a lista telefônica da internet. E esse sistema é o DNS, ou Sistema de Nomes de Domínio. Pode pensar nele como as páginas amarelas da web. A função dele é simplesmente traduzir nomes fáceis de lembrar, como google.com, nos endereços IP cheios de números que os computadores de fato usam para se comunicar. Aqui a gente vê um exemplo prático. Quando se digita google.com, o DNS encontra o endereço IP correspondente, que pode ser um IPv4 ou, como no caso do Google da Irlanda, um IPv6. É essa tradução que permite que a gente navegue na web usando palavras em vez de números. Mas aqui está o pulo do gato. O DNS não é um único livro gigante. Isso seria lento e nada eficiente. Em vez disso, é um sistema descentralizado. Pensa em milhares de páginas amarelas locais espalhadas pelo mundo todo, todas conectadas e sincronizadas, para que a informação esteja sempre disponível e, principalmente, rápida. Já entendemos os endereços e os nomes. Mas como é que um aparelho se conecta e consegue um endereço para começar a usar a internet? A pergunta é exatamente essa. De onde vêm esses endereços IP? Os nossos aparelhos não podem simplesmente escolher um, porque isso ia virar uma bagunça, ia dar conflito. Existe um processo automático para isso, mais um daqueles acordos de como as coisas devem funcionar. E o processo é surpreendentemente simples. Primeiro, o dispositivo se conecta a uma rede, como o Wi-Fi de casa. Em seguida, ele basicamente grita: "E aí, alguém pode me arrumar um endereço?" E um servidor especial chamado DHCP responde: "Claro, pode usar este aqui por enquanto." O roteador de casa tem um papel fundamental nisso tudo. Ele tem o único endereço IP público para toda a rede.
Ele funciona como um guarda de trânsito, recebendo todo o tráfego da internet e direcionando para o aparelho certo dentro de casa, seja o celular, o computador ou a TV, permitindo que todos compartilhem uma única conexão. E isso nos traz de volta à nossa pergunta original. A gente viu as peças do quebra-cabeça, endereços, nomes, conexões e como todos eles funcionam com base em regras e acordos. Agora vamos juntar tudo para finalmente responder: o que é a internet? A internet não é uma coisa ou um lugar. Ela é fundamentalmente um conjunto de regras ou protocolos que definem como redes diferentes podem se comunicar umas com as outras. É o grande sistema de acordos que viemos mencionando o tempo todo. O próprio nome revela o segredo. É uma internet, ou seja, uma rede interconectada. Uma rede de redes. É literalmente a conexão entre todas as redes menores. Pensa só, a sua rede de casa, a rede do seu trabalho, a rede do Google, a da Netflix, não estão se conectando a uma nuvem central. Elas estão todas conectadas diretamente umas às outras, seguindo aquele mesmo conjunto de regras. Então, a grande conclusão é esta: a internet não é um lugar para onde se vai, mas sim um sistema de acordos do qual participamos. Um conjunto de protocolos que permite a comunicação global. Entender isso muda fundamentalmente a nossa percepção do mundo digital, não acha?